Bem, pessoal, bom dia. Aqui é o senhor Caverna. E eu queria propor uma reflexão rápida com vocês a respeito do tema palavrões, né. De início, eu quero deixar claro que eu não sou um defensor dos palavrões, no sentido de incentivar a pessoa a falar palavrão, né. Porque sim, eu entendo que, a gente tem que buscar os níveis mais elevados de expressão linguística. Isso inclui você, sim, fazer um esforço para não usar uma palavra que, beleza, é de baixo calão, né, não é um termo oculto, para expressar, porque você isso aí já é natural da gente, a gente se expressa de maneira equivocada, errada e chula. Isso é o natural, é o estado, vamos dizer assim, de pecado, né, assim, é o estado do ser humano, é é o estado baixo do ser humano, vamos dizer assim. No entanto, toda expressão linguística ela tem o seu lugar. E, em certos momentos, eu acredito que você segurar um palavrão pode treinar você a não expressar aquilo que você está vendo da forma exata como você está vendo, né. Desculpa aí a moto aí passando, mas tudo bem. Então só como introdução, eu queria só deixar isso claro, que apesar de um tempo, por alguns dias para cá eu tenho refletido nisso e eu realmente eu estou tentando me segurar um pouco, porque por refletir nisso, de que antes de ter essa licença, entre aspas, para xingar e tudo, é bom que você se resguarde o tanto quanto você pode, a não ser quando for uma coisa muito, muito grave, como é o caso que gerou essa reflexão, que foi uma uma postagem minha no Twitter, onde eu falava sobre o que eu estou enxergando como um princípio de uma exposição e de uma relevância muito grande, fabricada pela grande mídia, pelo estamento burocrático, pelos globalistas e tudo. Em relação ao pessoal marxista de evangélico marxista, né, Ronilson Pacheco, Henrique Vieira, João Moura, esse pessoal aí mais assim, da esquerda identitária, o do desse tipo de coisa mais lumpenproletariado, assim, dentro da igreja protestante evangélica, que eu já falo há muito tempo, há muito não, já há algum tempo, né, e tô para escrever algo sobre isso também. E eu falando sobre isso, eu falei: "Olha, tá aí, tá começando, e muita gente achou que isso aí não merecia atenção, porque é um cachorro morto, etc e tal. Mas, eu falei, o Irmãos Caverna está aí pra fuder com tudo. E por que que eu usei essa expressão? Porque é uma expressão que o Olavo usou, né, numa entrevista aí, um trecho de uma entrevista que você pode achar no YouTube, e fala assim: "Olha só, eu vim pra fuder com tudo". Eh, então eu usei, fiz uma eu quis me referir a isso, é uma referência a essa fala dele. E óbvio que quando eu estava falando me referir a fuder com tudo, qual era o objeto da ação? O objeto da ação são esse grupo de pessoas, melhor dizendo, é esse grupo de pessoas, esse grupo ativista, militante, esquerdista, marxista, neomarxista, dentro da igreja evangélica e protestante brasileira. É a eles que eu estou me referindo quando eu quis dizer aquilo. Porém, um crente lá chegou e ficou super escandalizado, óbvio, com o termo "fuder". E só que ele chegou a dizer o seguinte: "Nossa, meu irmão, você vai mesmo negar a Cristo", algo nesse sentido, "você vai mesmo negar a Cristo só para babar o ovo de Olavo de Carvalho?". Quer dizer, ele pescou que era referência, só que olha que interessante, ele quis criticar o fato de eu ter usado um palavrão e se referiu ao que eu estava fazendo como babar ovo, que é uma expressão tão chula quanto fuder. E eu brinquei lá, fiz um negócio no Irmãos Caverna, o último episódio de Irmãos Caverna eu falei sobre isso,
E é interessante, né? Mas eu estava refletindo e assim, o que eu costumo fazer quando eu estou pensando sobre algo é tentar jogar os argumentos contrários possíveis ao que eu estou pensando, né? Eu estou pensando e eu imagino o que alguém pode trazer como contraponto àquilo que eu tô falando, e aí eu tento rebater aquilo ali. Um dos pontos que sempre se coloca quando se fala de palavrão, principalmente com um cristão, é questão de palavra torpe, etc e tal, ppp. Só que um argumento que eu pensei que poderia ser utilizado contra isso é a passagem onde Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, que vem do coração, do interior, de onde provém, né, toda moralidade sexual, homicídios e tudo. Falei, isso aí é um argumento bem interessante para falar contra o palavrão, no sentido que é o que sai da sua boca, que é o que realmente contamina o homem, é o que sai da boca. Só que aí eu pensei, tá, essa frase, tomada isoladamente, em si, pode ser usada como um argumento contra, e realmente é um argumento forte. No entanto, para quem Jesus estava dizendo isso? Jesus Cristo falou isso. Olha, o que sai, né, o que importa não é o que entra, mas é o que sai da boca. A questão é que se você procurar lá, no Evangelho, vou até dar referência aqui, que eu não lembro de cabeça. Contamina é o que sai da boca. Mateus 15. Vou até ler aqui o contexto para, né? Ó, Jesus. Então, ó, vou ler o capítulo todo. O capítulo não, até o 11. Né? É Mateus 15, 11. Eu vou ler do 1 ao 11 para dar o contexto. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. Quem maldiz o pai e a mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai e à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar seu pai e sua mãe. Está mostrando a hipocrisia dos fariseus, né? Dos escribas e fariseus. E assim validais, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando a si a multidão, lhe disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dos discípulos, disseram: Não. Ou seja, queridos, Jesus aqui estava dizendo sobre os fariseus. E vocês hão de concordar comigo que o fariseu não seria exatamente a pessoa que seria o palavrudo, né? O cara que fala muito palavrão. Pelo contrário, eles eram justamente os caras que, quando oravam nas sinagogas, usavam aquelas palavras maravilhosas e desprezavam os outros. Percebe? Como que inverte o negócio? Realmente, o que contamina o homem é o que sai da boca e não o que entra. Só que no contexto, Jesus está falando o seguinte: olha só, toda vez que você começa a falar, e olha que interessante, me honrar com a sua boca e com os seus lábios, mas com o coração longe de mim, é isso que está contaminando você. Tá? E tudo que você ensina em vão. Então, olha que interessante. Jesus aqui não estava condenando pessoas que usam palavras de baixo calão, torpes, porque, olha só, eu não ia dizer isso falando para um cara que era o santarrão da época. Porque o fariseu basicamente era isso, né? De forma grosseiramente era isso. Era o santarrão, o cara que queria impor a moralidade dele para todo mundo. E Jesus estava falando para eles. Tá entendendo? Novamente, eu vou reforçar para não deixar dúvida. Eu não estou querendo dizer com isso
que os palavrões, eles são desejáveis. Oh, fala palavrão mesmo. Fala todo palavrão que você quiser. Não, cara. Por quê? Porque você precisa, antes de qualquer coisa, entender realmente o significado das palavras, e para isso você tem que construir melhor a sua linguagem, o seu vocabulário, para que você entenda melhor as coisas da sua vida e tudo que a gente já falou aqui já muitas vezes. O Olavo fala muito, o Gugu fala muito. Mas essa sanha de criticar o palavrão como se o palavrão fosse um pecado terrível, isso é absolutamente equivocado. Tá entendendo? Isso é mais condizente com a postura e com o espírito dos fariseus do que com o espírito de Cristo. Tá entendendo? Por quê? Simplesmente porque a gente tem que ter noção de proporção. Tá entendendo? Mas é isso. Não vou me alongar muito mais, não. É isso que eu queria falar. Deixar essa rápida reflexão com vocês. Certo? Um abraço e até a próxima.